Que isso, cara? Não fala assim com as pessoas, mano. Nossa, já que da hora pra ela no todo aí. Cara, será que temos... Olha isso! Mano, eu acho que deu certo. Caraca, olha isso! Como engenheiro de software, eu decidi fazer um projeto que me obrigasse a colocar a mão na massa e me ajudasse a aprender novos conceitos e ferramentas. Eu sempre achei o conceito, a ideia de visão computacional muito interessante. Então, eu tive a brilhante ideia. Por que não reaplicar o teste de Turing, mas no Habbo Hotel? Ou seja, uma espécie de teste de Turing moderno envolvendo internet. Mas antes de eu te mostrar como o nosso bot funciona, eu gostaria de explicar o que é o teste de Turing. O teste de Turing, de 1950, de Alan Turing, consiste em fazer um humano conversar com a máquina sem que saiba que seja uma máquina. Também conversar com o humano sem que saiba que seja humano. Ou seja, o humano precisa saber desses dois atores quem é quem. Caso o humano erre em saber quem é a máquina e quem é o outro humano, pode-se considerar que a máquina passou no teste de Turing. Mas a nossa versão será diferente. Faremos a máquina conversar com pessoas aleatórias sem que ninguém suspeite de absolutamente nada. Ou seja, sem que ninguém saiba que seja uma máquina. E para você entender toda essa loucura, eu vou explicar como o nosso projeto vai funcionar como uma espécie de fluxo. O nosso bot ele tem três partes principais. Parte número 1, a visão. Parte número 2, o cérebro. E a parte número 3, as mãos. A visão ela é responsável por assistir a minha tela em tempo real. Ela vai ver o que os outros jogadores estão conversando no chat, vai pegar isso e mandar para o nosso cérebro. O nosso cérebro, que será um LLM, um modelo de inteligência artificial, vai processar essa informação e nos retornar uma resposta. As mãos, por sua vez, irá esperar a resposta dessa IA e será responsável por escrever essa resposta no nosso jogo. E a parte mais importante de todo esse processo é que isso precisa ocorrer de uma forma supernatural, simulando um comportamento de um ser humano. Então vamos colocar a mão na massa. Bom, o nosso primeiro passo foi setar o ambiente para nosso desenvolvimento, não vazar as nossas variáveis de ambiente quando a gente for subir no GitHub ou mesmo mostrar aqui no vídeo. Isso não é uma parte obrigatória, muito mais para nosso projeto agora, mas eu creio que isso seja uma boa prática, então por isso que eu quis fazer e sempre faço isso nos projetos. Começamos baixando as principais bibliotecas que iremos usar nesse projeto, que é o IMSS, o NumPy, OpenCV, EasyOCR e o PyTorch. Eu irei explicar como basicamente essas bibliotecas funcionam por cima para que vocês possam ter um leve entendimento do que iremos fazer nesse projeto. Para capturar a tela do jogo, nós usamos o IMSS. Ele é ideal e super leve para tirar esses prints da tela de uma forma rápida que não consuma totalmente nossa CPU. Isto é, como precisamos ficar verificando o tempo todo se algo está acontecendo dentro do jogo, o MSS é perfeito para isso. Diferente de outros tipos de screenshots, por exemplo no PyTorch, né? Mas ele não é tão de baixo custo operacional quanto o MSS, por isso optamos pelo MSS. Mas tem um detalhe muito importante, o MSS ele não sabe o que é o jogo, ele apenas tira print da tela e ele enxerga bytes puros. Precisamos levar isso para a nossa biblioteca de reconhecimento óptico de caráter, ou seja, a gente tem que tirar esse print e levar para nosso EasyOCR, que vai fazer esse reconhecimento, identificar o texto e transformar isso em uma string que a gente possa levar para o nosso cérebro processar. E durante esse processo é que entra a nossa biblioteca OpenCV. OpenCV é basicamente a parte de linearização. É a parte por pegar toda a imagem e padronizar ela, ou seja, ela converte a imagem para uma escala cinza e a padroniza apenas com duas cores, preto e branco. Dessa forma a gente consegue remover a maior parte dos ruídos, destacando as letras. Mas antes disso, entre o MSS e o OpenCV, a gente precisa colocar as duas bibliotecas para conversar basicamente o mesmo idioma, porque o MSS ele não retorna o que o OpenCV espera. Então entra mais uma biblioteca intermediária que é o NumPy. O NumPy vai pegar os bytes que o MSS retorna
e transformar numa matriz numérica. Dessa forma, com a matriz numérica, o OpenCV estará apto para ler a imagem e tratar a imagem para que o nosso conhecimento óptico de caracteres consiga ler, o nosso leitor consiga ler a imagem e extrair os caracteres e formar uma string para que possamos processar. Bom, e com tudo explicado, agora nós vamos para a próxima parte, que é o problema mais terrível que eu tive com esse projeto, a incompatibilidade com Linux. Uma vaca fez, outra vaca fez, uma ilha de vacas felizes. Eram sempre a passear, nem vista para o mar, o pastor de Jean quer cerveja. Por padrão, as distros modernas do Linux usam um servidor gráfico chamado de Wayland. Porém, o Wayland tem políticas de segurança extremamente rígidas contra bots que monitoram sua tela e tentam escrever algo no seu teclado. E isso faz total sentido, pois dessa maneira a gente consegue evitar a maior parte dos malwares. Então, isso é uma política segura. No entanto, isso estava bloqueando completamente o meu script e minhas tentativas de rodar o meu código. Depois de horas e horas tentando solucionar isso, a solução foi mudar para o X11, que é o servidor gráfico antigo do Linux. Ele não é tão restrito quanto ao Wayland, ou seja, ele permite a gente monitorar a tela, escrever, usar o mouse e teclado, o bot usar o mouse e o teclado, mas porém ele também não é tão fluido quanto o Wayland. Então eu tive certos problemas com engasgos, o mouse meio que ficava piscando na tela, foi bem doido. Tive problemas ao gravar a tela, rodar o script, então algumas cenas eu meio que apenas coloquei para gravar com o celular do que ficar gravando com a tela. Então, se vocês perceberem isso, não pense que é do nada, é só eu tentando dar continuidade ao vídeo sem parar ou sem minha máquina explodir. E depois de tudo quase explodindo, mas funcionando, ao rodar o meu script eu fiz a brilhante burrada de fazer o bot olhar para o próprio olho do bot. Como assim? Eu vou explicar. A janela do OpenCV que exibe a imagem processada ficou exatamente na área onde o bot capturava a tela. Ou seja, nosso script, quando ele detecta um movimento naquela área de captura, ele bate um print. Esse print é processado e o OpenCV exibe esse print. Então o bot detecta um movimento que bate o print, que detecta e depois... É isso mesmo. E o pior, minha CPU foi com Deus instantaneamente, mas depois de conversar com o Manziar, o Gemini, ele me disse que poderia ser algo relacionado a isso, então fui investigar e realmente era. Mas isso acontece, né? São erros de iniciante. E para resolver isso eu fiz duas coisas simples. Eu criei a janela do OpenCV apenas uma vez, e óbvio, tive que forçar ela a se mover para uma área onde no bot não estava capturando a tela. Eu adicionei um filtro de movimento para a IA ser ativada apenas quando houver pelo menos 100 pixels de diferença. Isto é, ele bate um print, depois bate outro print. Ele compara essas duas imagens e se houver pelo menos 100 pixels de diferença, aí sim ele pode enviar para a IA, porque a gente considera que não é a mesma imagem e ficar mandando a requisição o tempo todo com a mesma imagem. No caso, o mesmo texto, mas deu para entender. Bom, eu não gravei essa parte aqui porque meu PC tava morrendo, fritando. Eu troquei para o X11 e tá muito difícil de fazer as coisas gravando e rodando o script ao mesmo tempo. Mas eu tava conversando com essa garotinha aqui e deu pra perceber já que os logs estão funcionando. Ó, ela consegue pegar já as mensagens direitinho. Ali tá avisando o bot. Então agora eu creio que é só passar para LLM via API e retornar uma resposta aqui no jogo. O nosso bot está quase criando vida, ele consegue enxergar e ler. Mas e aí, o que ele decide falar e como ele vai fazer isso? Olá, pequeno. Você acabou de nascer. Deixa eu cuidar de você. Prometo que vou te proteger. Prometo que vou te proteger. Para o cérebro do nosso bot que a gente falou anteriormente, eu usei o novo SDK oficial do Google Gemini, com a API do Gemini 3.1 Flashlight. E aqui pode vir uma pergunta comum: por que eu escolhi o Gemini e não o Claude da Anthropic ou o GPT da OpenAI? A resposta ela vai se resumir a dois fatores cruciais: velocidade e custo. Em um chat de jogo em tempo real, se a nossa IA demorar 5 ou 10 segundos para gerar uma resposta, isso vai dar um gargalo que obviamente as pessoas vão estranhar e provavelmente irão perceber que é uma IA.
O modelo Flashlight da Google é extremamente rápido, respondendo quase que instantaneamente. Além disso, a melhor parte, ele é extremamente barato, custando uma fração minúscula a cada chamada na API, além de possuir uma camada gratuita bem generosa para nossos testes, o que deixa o Claude e o GPT comendo poeira se compararmos. E para passar no teste de Turing, a IA precisa definitivamente parecer o mais humana possível. A cada requisição, eu criei uma espécie de prompt com regras específicas para moldar a personalidade do nosso bot. Eu passei instruções como: você está participando do teste de Turing, você precisa ser o mais natural possível. Eu disse qual era o nome do personagem que ele era, pois poderia adicionar outras características como um hobby que ele gosta, como por exemplo jogar futebol, ou então até mesmo gostar de anime. E dessa maneira a gente ia moldando a personalidade do nosso bot de acordo com nossa vontade. Então, como a IA tem essa tendência a escrever textos longos, eu pedi para escrever textos envolvendo 15 palavras ou 20 para não tornar algo tão óbvio. Dessa maneira a gente consegue evitar os textos grandes que a IA geralmente responde. Também pedi para ela não escrever totalmente correto, evitar acentuações, porque normalmente, não necessariamente, mas normalmente as pessoas não ligam tanto para acentuação quando é um jogo em tempo real. Olha, tá xingando ali. Meu Deus. Eu tenho que... Que hospício. O cara já tá reclamando, mano. Eu acho que eu tenho que mudar ela. Ela tá muito agressiva, cara. Meu Deus. Já chega reclamando, que é isso. Eu acho que ela chega agressiva, cara. Já perde o clima. Meu Deus, esse modelo também não ajuda, né? Eu acabei de ser expulso, mano. Meu Deus. Outro problema bem engraçado que eu tive é que o bot, em alguns momentos, ele ficava se auto-respondendo, ou seja, ele via a mensagem dele e respondia ele mesmo. Por exemplo, oi, tudo bem? Aí ele via a mensagem e dizia, oi, tudo bem, e você? Então isso meio que um pouco esquizofrênico, mas foi bem engraçado. E agora surge a pergunta, como é que eu resolvi isso? Tentei resolver isso criando uma espécie de memória para o bot. O código usa uma função de similaridade textual chamada de sequence matcher. Se a mensagem lida for 80% parecida com a mensagem anterior, ou seja, que ele acabou de enviar, ele sabe que é ele mesmo e simplesmente ignora. Então assim a gente meio que consegue mitigar quase que 90% do problema de ele ficar se auto-respondendo. Beleza, depois de tudo isso, com a mensagem validada, ela é enviada para nossas mãos, o arquivo chamado hands.py, que é o responsável por simular o nosso comportamento humano na hora de escrever a mensagem. Ou seja, aqui eu tive que aplicar algumas técnicas de humanização para evitar possíveis banimentos da plataforma. Ou seja, em vez de fazer o bot clicar o tempo todo no mesmo pixel, eu fiz uma espécie de handle num limite, ou seja, ele não clica no mesmo canto o tempo inteiro, mas ele clica próximo, ou seja, para a gente não errar a barra de escrever. Mas isso já ajuda a evitar esse comportamento robótico e muito fácil de detectar. E também umas certas pausas ao digitar para não copiar e colar o texto de uma vez, por exemplo. Coloquei certos delays para clicar no Enter, ou seja, ele não vai clicar no Enter o tempo todo no mesmo tempo, então existe certa variância para poder justamente simular esse comportamento humano. Também adicionei uma espécie de fail-safe, ou seja, se o bot criar consciência própria, eu consigo afastar o mouse um pouco mais do canto superior esquerdo e o meu script ele é desativado, então isso ajuda a não perder o controle de tudo. E o resultado de tudo isso ficou simplesmente sensacional, cara. Eu estou muito satisfeito do que eu fiz e eu acho que isso foi um baita aprendizado. Deu para aprender bastante conceitos, deu para quebrar a cara bastante coisas e eu acho que com esse projeto eu posso dizer que eu aprendi um pouco mais sobre a nossa área, sobre tudo isso do mundo da internet, tecnologia e afins. Fica aí com algumas cenas de eu jogando com o pessoal e testando o nosso bot. Tem umas cenas bem engraçadas, eu achei muito engraçado, ri bastante. Lembrando que tudo aqui nesse vídeo é voltado para finalidade educativa, ou seja, eu não incentivo você a usar esse script ou essa ideia para fins maliciosos, apenas para fins educativos. Tá chapado ou o quê? Oxi! Que isso, cara? Não fala assim com as pessoas. Sou de São Paulo, terra do Ney. Você, olha! Terra do Ney.
E você é da capital? Ué, respondeu 2 vezes a mesma coisa. Meu Deus do céu. Olha, calma, eu acho. Ué, não fique em loop, cara, não fique em loop. O momento é agora. Ela perguntou de onde se eu era da capital ou não. Maceió, que da hora pra o ano todo aí. Cara, será que temos... Olha isso! Mano, eu acho que deu certo. Caraca, olha isso! Meia curte. Oxi. Bota fé. Coitado. Olha isso, que lindo! Que legal, mano. Foca, mano, foca. Gente, que legal. Que legal. Olha. Entendeu? Sou mó febre, mano. Meu Deus, olha isso. Faculdade que nada a ver. Sou formado na vida. Mano, nada a ver isso que ele tá falando. Olha isso, cara. Ó, já tá dando um texto pronto pra LLM. Você faz facu? Trabalha? Olha, é legal ela, mano. Ela tá continuando a conversa, apesar de eu ser muito chato. Aqui eu acelerei o vídeo para não tomar tanto tempo, mas se você não estiver conseguindo acompanhar os textos, é só pausar e ler as mensagens que você vai entender o contexto da conversa. Aqui eu deixei ele com a personalidade bem amigável, mas como vocês vão poder ver, rapidamente perceberam que se tratava de uma IA. Ou pelo menos esse cara parecia escrever como um chat GPT. Uma coisa que eu achei legal, ele que meio que tenta se esquivar disso e retruca, dizendo que não é um chat GPT. Aqui eu deixei ele com a personalidade mais filosófica, mas eu acho que não deu muito certo. A dona acabou se estressando e expulsou a gente do quarto. Porém, ninguém comentou se poderia ser uma IA ou não. Então, podemos dizer que nesse caso, o bot passou no teste de Turing. Aqui eu mantive a personalidade filosófica e ele teve um bate-papo envolvendo pães, padeiro e verdadeiro herói silencioso dessa sociedade virtual. Que, apesar da conversa ter sido bem fluida aqui, ele constantemente acabava encaixando mensagens sem muito sentido no meio de tudo. Mas que pelo menos a gente não foi expulso do quarto. Isso já é um bom ponto. E esse aqui sou eu pedindo feedback pro carinha, perguntando se parecia uma IA ou não. Ele disse que dava pra enganar, então podemos dizer que sim, meu script funciona. Chorem, haters. Tudo isso pode ter parecido muito fácil, mas na verdade foi uma baita dor de cabeça. Principalmente pra gravar, pra gravar isso e sincronizar com o que eu fiz anteriormente, com o que eu gravei na tela, meu Deus, foi uma dor de cabeça. Principalmente por causa do meu PC, ele não é tão forte assim, então eu sofri bastante. Resolvi os problemas de compatibilidade com Linux, problemas de contexto do meu bot, evitar que ele fosse banido pelo sistema e ainda fazer ele conversar de forma natural com as pessoas foi um desafio em tanto. Então, se você puder deixar o like aí, eu vou agradecer, eu acho que eu mereço um pouco. Se você quiser se conectar comigo no LinkedIn ou então nas redes sociais, vou deixar aqui minhas redes sociais na descrição, meu LinkedIn, e a gente pode trocar uma ideia lá. Eu estou apto a fazer novas amizades, criar novas conexões e aumentar o nosso networking, né? No mais é isso, um abraço e até mais, navegante. Vejo você por aí. Valeu!